no outro vídeo eu estava falando sobre como foram as minhas experiências em entrevistas de trabalho e também sobre a minha breve experiência no Subway, né? Que eu trabalhei só durante uma noite, no caso foi um dia e uma noite, né? Então, continuando, é, tá, aí eu falei, né, que a gente tinha que trocar as etiquetas, porque a dona mandava a gente trocar a etiqueta, senão a fiscal ia passar lá, ver que estava tudo vencido os vegetal e ia dar multa nos três gerentes lá, porque eles estavam colocando coisa vencida no sanduíche dos clientes, né? Isso eu achei uma coisa meio estranha, mas aí a gente tinha que fazer, né? Fazer o quê? E outra coisa que eu achei que ela acabou não cumprindo foi com o tempo de trabalho, porque assim, eu entrei às 14 horas naquele dia e que eu me lembro era para trabalhar só 8 horas, não era para trabalhar até 1 da manhã, que foi o que aconteceu. Então, não sei quantas horas que vai dar, de 14 horas para 1 da manhã, eu acho que dá mais que 8 horas, né? E isso foi uma coisa que eu não achei muito legal. Eu não achei legal porque descumpria, né? Com o acordo. E aí, sabe quanto que eu ganhei naquele dia lá? Eu ganhei R$ 25. Então, não ganhei nada, basicamente. Na verdade, eles não iam pagar. É, só pagaram porque um dos gerentes quis pagar, né? Então, eu fiquei só até 1 hora da manhã naquela madrugada e aí nunca mais eu voltei. Só voltei para devolver o uniforme. Ahn, Agora eu também quero falar sobre a minha experiência com o ProUni. Porque não é bem uma questão de experiência de trabalho, exatamente, é mais de estudo que de trabalho. Mas eu acho que foi uma experiência interessante que vale a pena compartilhar. Por quê? Na época, eu tinha, antes, né, de conseguir essa bolsa, eu estudava no IFRS Rio Grande, no caso é o Instituto Federal, e eu fazia o curso técnico de informática para a internet. Eu fui até o último ano, mas aí eu larguei no quarto ano, que é o último ano, por questões de saúde, né? Então aí eu preferi fazer logo o Enem para tirar o certificado de ensino médio, que na época dava para tirar esse certificado, não sei se hoje ainda dá. E no caso, consegui uma bolsa do ProUni para poder fazer faculdade, né? Daí eu estudei, eu na época usei aquela plataforma Descomplica, eu acho que foi a que eu usei para estudar para o Enem. Daí eu tirei uma boa nota e consegui a tal da bolsa do ProUni. Na época eu fiz para educação física lá na Unip, lá de São Paulo, lá na Vergueiro, né? Só que tinha uma questão que era, eu morava lá no Rio Grande do Sul, em Rio Grande, que é bem longe, sabe? É bem longe assim de qualquer lugar do Brasil, né? E foi assim uma grande viagem porque a entrevista para o ProUni era na própria cidade de São Paulo, lá na Vergueiro, né? Lá na Unip. Então, eu estava em processo de mudança, tive que correr para conseguir fazer todo empacotamento das coisas, das mudanças, fazer doação, resolver questão de aluguel, desligar a internet, desligar a luz, fazer negociação de um monte de coisa lá. E ainda por cima, pegar o ônibus saindo de Rio Grande, chegando em Porto Alegre, e de Porto Alegre pegar um carona para ir para São Paulo, né? Que era para onde eu estava me mudando e era onde tinha a tal da entrevista. Só que quando eu fiz toda essa aventura saindo de Rio Grande para chegar em São Paulo, eu cheguei em São Paulo é, no dia, foi um dia antes do último dia da entrevista, do último dia para eu entregar a documentação e era o dia da entrevista, entende? Então, e ficou faltando documento. Teve isso também. Eu tinha alguns documentos que não deu tempo de eu pegar, porque dependia do meu pai, e meu pai, ele é um irresponsável, que não paga nem pensão, imagina assinar um documento e ele mora lá no Tocantins, então assim, foi bem trabalhoso. Daí eu lembro que quando chegou a hora
da entrevista, já tinha um montão de gente lá na faculdade, né, na entrada, sentado na escada. Tinha gente já meio desesperado mesmo antes da entrevista. Eu vi o entrevistador fazendo sinal da cruz antes de entrar na sala de entrevista, né? Então eu já imaginei que a coisa ia ser meio tensa, né? É, E aí, beleza. Daí começou ele ia chamar os nomes e tal, e aí abria a portinha lá da entrevista, vinha a gente chorando, vinha a gente meio desesperada, a gente chorando, falando com a mãe pelo telefone, porque muita gente saiu de outros estados, assim como eu, sabe? Então era uma situação bem complicada, bem desesperadora, né? E aí chegou a minha vez, me chamaram, daí eu fui, né? Só que já de cara o cara falou que ficou faltando documento. Aí eu tentei barganhar, perguntando se não poderia entregar depois e tal, né? Porque eu não sabia que você não tinha vaga garantida, você ainda estava concorrendo à vaga do ProUni. Na época eu não sabia disso, né? Aí beleza, aí eu falei, tá, eu tenho que correr atrás dos documentos. Aí ele falou isso, corre atrás dos documentos. Aí eu fui pro cartório, fiz o que tinha que fazer. Aí eu fui de novo lá com ele. Aí ele falou, agora tá faltando tal coisa. Em vez do cara falar de uma vez o que tava faltando, né? Não, ele ficava picando assim minha viagem. Aí eu tive que ligar pro meu pai, sabe? Eu odeio falar com meu pai. Daí eu tive que ligar pra ele, pedir pra ele assinar um documento. Foi uma complicação. Daí ele assinou o documento, aí depois cheguei na salinha de novo, já estava meio desesperada. O cara fala que faltou mais documento. Daí eu voltei. Eu fiz assim umas duas, três viagens pro cartório e de volta, né? E ainda tive que falar com meu pai. Mas aí beleza, no final de umas 2 horas de saga, de procissão no caso, né? Eu o entrevistador, em um momento, ele falou uma coisa assim que eu achei meio esquisita. Ele falou: tá faltando documento ainda. Eu acho que ele tava de sacanagem comigo, sinceramente. Aí eu comecei a chorar, porque eu tava meio desesperada, sabe? Tipo, não podia mais faltar mais nada, não tinha o que entregar, entende? Aí eu comecei a chorar, comecei a entrar em desespero. E aí ele falou assim: você sabia que até bonita, até chorando você fica bonita? É, ele falou isso, tipo, falei, isso aqui tá bem fora de contexto, não? Aí ele falou isso, que até chorando você fica bonita. E aí ele passou, aí ele me deu a bolsa, a desgraça da bolsa. Mas, tipo, essa foi uma experiência, assim, foi boa porque eu consegui a bolsa, né? Mas não foi tão boa porque consegui a bolsa, mas com muito sofrimento e ainda mais ainda tomei uma cantada que não foi necessária. Não, não, eu não queria aquilo pra mim, entendeu? Eu não tava esperando. Foi bem desagradável, pra dizer a verdade. Só que na hora eu tava tão chocada, tipo assim, tão desesperada com a minha situação, que sinceramente eu nem processei direito o que ele falou. Mas depois que eu cheguei, né, no hotel que eu tava lá e tal, que eu fui entender, eu acho que isso não pegou bem, não, viu? Essa fala dele foi infeliz. Mas aí já tinha ido, né? Já tinha passado. Então essa foi a minha experiência no ProUni. No final das contas, foi muito bom, né? O período que eu fiz o curso de educação física e tal. Só que logo que abriu EAD, eu pulei para EAD. Aí eu abri mão da bolsa e entrei na EAD, né? E foi bem, eu achei que para mim deu mais certo ainda do que a bolsa do ProUni, né? É, que mais? Só que mesmo assim, né, quando veio a pandemia, era já meu último ano de educação física, aí eu larguei a, a faculdade de educação física e porque deu uns problemas, antes era tão boa a faculdade, só que aí eu não sei, os caras demoraram muito, sabe, para se adaptar à nova situação que tava lá por causa da pandemia. E aí, mais ou menos, eu me lasquei com eles. Eles queriam me reprovar, porque eles não foram capazes de escolher professores que estavam mais adaptados, né, a quem precisava fazer TCC à distância. Então eu preferi trancar a minha matrícula. E aí eu logo já
procurei uma outra faculdade que fosse EAD também, 100% EAD, que fosse mais rápido, então peguei um tecnólogo. E aí eu comecei turismo na Uninter. Foi isso que aconteceu.